Olá, galera! Tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aos nossos estudos do componente de arte. Já vamos para a quarta aula, quase concluindo a unidade 1. Vocês já conhecem toda a estrutura, né, das aulas do ensino médio com mediação tecnológica. No caso, a arte se divide em duas unidades. Unidade 1, concluiu as aulas, faço revisão e vocês já fazem a avaliação. Unidade 2, também ao concluir as aulas, né, são geralmente 5 a 6 aulas. O currículo está bem curto porque vocês tiveram aula no primeiro e no segundo ano. Então, queridos, vamos para a nossa aula 4.1. Continuando então com vanguardas artísticas europeias, parte 2, vamos estudar algumas outras vanguardas, né, como fauvismo, cubismo, futurismo, dadaísmo, surrealismo e também vamos falar um pouquinho sobre a terceira geração do modernismo na literatura, só uma pincelada, né? Igual o impressionismo, algumas pinceladas. Então, queridos, aqui só um mapa mental simples aqui sobre o período, né, de surgimento de cada vanguardas, como o fauvismo em 1907, cubismo aqui bem próximo, 1909, futurismo. Então, iniciou no século XIX, né, essas vanguardas, ali pelo impacto da mudança na sociedade, devido ao modernismo, né, podemos chamar de modernismo, porque foi um período de muitas mudanças, também impactados muitas questões que ocorreram na sociedade, como conflitos políticos, também de guerras, né? Então, surrealismo, 1924. Então, vamos lá, vamos à primeira, fauvismo. É uma tendência artística assim, difícil de entender, né? Porém, uma obra de arte é possível, por meio só de uma imagem, percebemos que é uma tendência no qual o artista ele utiliza assim, poucas cores, né? Então, uma característica específica do fauvismo é o uso de cores fortes e também poucas cores, como essa obra aqui de Henri Matisse, isso mesmo. O fauvismo ele foi um dos primeiros breve, né, movimentos da arte moderna do século XX. Iniciou aí nesse período, né, o seu apogeu foi nesse período, 1905 a 1907, devido às invenções como rádio, automóvel, eletricidade, né, que transformaram o dia a dia das pessoas. Então, o fauvismo observou aí essas mudanças, começou então a produzir obras de arte, né, com algumas características específicas. Henri Matisse, então, foi o líder desse grupo. Ele e Darim usavam cores para imitar a natureza. Eles usavam para criar de modo imaginário tanto harmonias como desarmonias. Como assim, professora? Como essa obra aqui, ó. Aqui é um grupo de pessoas, né, dançando. Aí podemos dizer os movimentos dos corpos não tem tanta harmonia assim, né? Não é uma imagem realista. Porém, um trabalho aí bastante interessante, né? Rejeitando, então, pintar ilusão realista de espaço. Eles preferiam enfatizar a superfície plana da tela. Aqui é um autorretrato, né? Uso de cores fortes, puras. Eles fugiam, então, das regras da realidade. Então, aqui dois retratos que vocês podem observar. Aí o uso, então, dessa técnica do fauvismo. Poucas cores, no caso aqui, não uma composição realista, né? No caso aí do rosto desse personagem. Então, tem a ver, então, com essa tendência artística. Aqui nós temos um outro retrato, né? Madame Matisse, A Linha Verde, o nome dessa obra. Retrato da esposa dele. Então, ele foi o principal representante do fauvismo, porque usava cores puras e essas cores chocou os conservadores de arte, né? Como vocês já sabem, houve essa ruptura com a arte clássica, com as técnicas
sofisticada na pintura. Vocês sabem que a arte acadêmica, eles seguem ali um padrão muito refinado, e aqui não observamos nada disso. O fundo tem cores diferentes, 3 cores diferentes. O rosto não tem uma definição realista de um rosto, no caso da mulher dele. Ele não tinha nenhuma preocupação de pintar para agradar ninguém, sim seguir ali o seu padrão. Aqui sobre esse trabalho de Matisse, são as dançarinas, que ocupam todo o espaço da tela, num padrão rítmico, de movimentos expressivos aí, como a dança. Ele limitou apenas 3 cores, estudante, olha, azul para o céu, laranja rosado para os corpos, uma cor laranja muito forte, e verde para as colinas. Então ele fez uma obra com 3 cores, Cria então a imagem, a qual as relações abstratas entre forma e cor são fundamentais aí neste trabalho. Espaços vazios, coloridos, cumprem uma função. Muito legal esse trabalho de Matisse. Então, vamos para a próxima tendência artística. Então, algumas, das mais difíceis, praticamente, algumas já foi trabalhado lá na aula anterior. Observamos aqui que o cubismo é muito fácil, estudante. O cubismo é muito fácil. Por que, professora, é muito fácil? Algumas tendências artísticas são fáceis de identificar. Estudantes, vocês não precisam ficar decorando o que foi, quando surgiu. Vanguardas europeias, arte moderna, certo? Então, tem várias tendências artísticas ali, tanto na pintura plástica, quanto na escultura, no design. Vocês vão perceber também na literatura, na música, da dança, enfim, no teatro. Então, são técnicas inovadoras, formas de expressão muito livre, do artista. O cubismo não foi diferente. Olha aqui para essa imagem, olha, menina com bandolim. É uma imagem de uma mulher, representando uma mulher com um instrumento musical. Vamos para a tela para vocês observarem melhor. Vamos ampliar aqui essa tela. É possível observar nessa obra aqui uma mulher? Sim, se você observar bem. Aqui nós temos a cabeça, o violino, o bandolim, na verdade, o braço, porém, é uma pintura com traços, formas geométricas. Então, é um movimento de Pablo Picasso e Georges Braque, que são os fundadores desse estilo. Então, eles usam muito as cores como cinza, preto, azul, verde e ocre. Eles formam, então, visões, imagens complexas, frias e achatadas, como nós estamos vendo ali. Formas naturais eram reduzidas a figuras geométricas. A representação do corpo humano são em formas geométricas, como cilindros, esferas e cones. Essa obra é de Picasso, 1910. Vamos trazer mais algumas obras. Aqui, Homem com Violão e o Autorretrato de Picasso, feito por Juan Gris. Então, aí, essas 2 imagens aqui demonstram bem o cubismo. Então, por isso que eu falo que é uma tendência artística que não é difícil de identificar. Uma obra muito conhecida é Les Demoiselles, feito por Picasso, Les Demoiselles de Avignon. Essa obra com 5 mulheres, tem alguns detalhes dessa obra. Também houve a influência de Paul Cézanne, entre outros aspectos, da mobilidade aqui dessa obra. Não sei se eu trago depois a argumentação que essa obra aqui, Picasso fez com base numa obra já feita por Paul Cézanne, Também 5 mulheres. Então, há referência às 5 banhistas de Cézanne, nesta obra aqui, de Cézanne. Vamos ver os detalhes dessa obra? Vamos lá, junto comigo. O que vocês podem observar nessa obra aí, estudante? Eu sei que muitas vezes eu não coloco
não faço muita argumentação nas obras de arte. É porque a senhora não conhece, professora? Às vezes também, não conheço tudo assim. Tem muitos detalhes que eu esqueço, então tem que estar sempre estudando, pesquisando de novo. Mas o que vocês observam nessa obra, né? Primeiro, estilo cubista, né? As formas ali do corpo das mulheres é meio geometrizado. Outro detalhe, os rostos, né? Parece que elas estão usando máscaras africanas, né? Picasso tinha muito interesse pelos trabalhos, as máscaras, né? Pela arte africana. Então, essas máscaras aí é com base no que ele conhecia da arte africana. Deve que viajou, né? Conheceu os trabalhos, né, da arte africana. Outro detalhe, o fato de elas estarem com o rosto em perfil em algumas ali das mulheres o estilo egípcio, né, de pintar com o rosto, né, de lado. Então vamos lá para a tela, vou destacar um pouquinho mais sobre o que eu não falei, porque de onde eu estou eu não enxergo nada, estudante. Então vamos lá. Influência das máscaras africanas, já falei. As figuras estão direita e na figura esquerda, né? Tem essas máscaras, as mulheres aqui, podemos dizer, essa parece que está de máscara, essa, posso ser que eu esteja errado, que é a lei da frontalidade da arte egípcia, certo? Somente da mulher sentada aqui, né? A mulher sentada à esquerda é essa mulher aqui. Está de perfil, né? Certo? Então, vocês podem pesquisar mais sobre essa obra. Vamos a uma curiosidade. Eu pensei que eu não havia trazido, mas eu trouxe sim, ó, As Cinco Banhistas, de Cézanne, né? No qual Picasso representou ali aquelas 5 mulheres, 5 madames, com base nessa obra. Professora, quer dizer então que aquelas mulheres não estavam ali nuas, fazendo pose para o artista? Não sei, pode ser que ele tenha assim, né? São madames, são mulheres que viviam, né, todas no mesmo lugar, enfim. Tem que pesquisar para a gente ter essa informação correta. Né? Eu lembro que sim, que aquelas mulheres pousaram para ele. Porém, porque ele já tinha essa visão desta obra de arte. Então, Picasso inspirou-se nas máscaras africanas para o rosto das madames, né, demoiselles. Nas duas figuras centrais, a referência das máscaras é bastante nítida. Aqui também, assim como Picasso, também aparecem essas mulheres aqui como se estivesse usando máscara. Seguindo ali, é uma obra, parece que meio que representando um mito, né? Uma outra obra muito importante de Picasso é Guernica, isso mesmo, é um mural que representa a indignação do bombardeio de Guernica, uma cidade, né, que levou à morte grande parte da população dessa cidade. Então ele usa aqui tons branco, preto e cinza, para representar então os fragmentos, os clarões deformados, desespero e violência na cena. Então, estudante, sobre essa obra, para entender melhor o que ele quis representar, assim, ele representou a guerra, né? Esse bombardeio que houve aí em Guernica. Porém, onde está localizada essa cidade? Quem eram essas pessoas? Qual a cultura dessas pessoas? Nós vamos identificar alguns traços ali por meio das imagens. Isso mesmo, se observarmos melhor, porque a gente geralmente faz assim uma leitura superficial, distanciada, tem que analisar cada detalhe. Então vamos olhar um pouquinho com mais detalhe nessa obra, estudantes. Vamos lá. Então nós temos aqui a cabeça, né, de um boi, a cabeça de um boi. Nós temos aqui que está relacionada à cultura, né? Boi quer dizer cultura espanhola, eles que fazem lá toreada, alguma coisa assim, né? Então está relacionada à cultura espanhola. Temos aqui uma imagem assim, retratando um olho, né? Um olho aí central. Temos aqui também um outro animal, pessoas caídas, né? Em forma de desespero.
Temos aqui uma porta aberta, né? Parece que uma porta aberta. Olha quantos detalhes. Então, teríamos que avaliar melhor, né, esses detalhes. Por que que ele fez dessa forma? Né, é o estilo cubista, por isso traços, linhas meio que geometrizadas, né? Porém, é uma representação de algo real, de fato real, certo? E vocês podem pesquisar mais sobre essa obra, que vão descobrir muitas informações interessantes. Próxima tendência, futurismo. Futurismo tem a ver com futuro. Esse período, né, estavam já ligados ao contexto da Primeira Guerra Mundial, certo? Como eu já comentei com vocês, esse período moderno trouxe muitas mudanças dramáticas, iniciada esses conflitos, né, de guerra, políticas, entre nações, enfim. Também a questão, né, de noções de distância e tempo, com o advento do aeroplano, ou seja, a invenção do avião, né, aqueles aviões mais antigos, né, automóveis e da comunicação sem fio. Olha quantas invenções nesse período aí, incentivado pela guerra, né? Houve muitas pesquisas, pela necessidade de atender a guerra, né? Não para atender a melhoria da sociedade. É claro que nós usufruímos de muitas dessas invenções. Então, queridos, o futurismo foram artistas que ficaram de olho no que poderia vir depois de tudo isso, né? Futuro, então eles ficavam imaginando que no futuro poderia ser assim ou assado, poderia, né, a sociedade estar mudando para esse lado ou para outro lado, enfim. Então foi iniciado pelo poeta italiano Filippo Tommaso Marinetti. Olha, ele nasceu em 1876, viveu até 1944, então ele pegou aí um período já do modernismo, né? Saindo da arte clássica para o modernismo. Também a influência dos futuristas espalhou-se pela Europa, né? Espalhou-se pela Europa com muita rapidez, né? Com sua filosofia focada na velocidade, ritmo acelerado e da contemporânea, né? Da vida contemporânea, ou a contemporaneidade. Então, essa escultura que formas únicas de continuidade no espaço de Boccioni é o que? Uma escultura dando a noção aí de velocidade, né? Parece que essa escultura está querendo sair correndo, né? Então, os detalhes aí, ó, mostrando movimento, como se a escultura estivesse correndo, aí um tipo de personagem, né? Que é o que nós vivemos hoje na contemporaneidade. Tudo tem o herói, os personagens, esses modelos, né, esses super-humanos heróis e tudo mais. Esta escultura está quase que representando um desses heróis, né? Do futuro, futuristas. Seguindo aqui, essa escultura, queridos, é a mais famosa do futurismo, viu? Ela é uma figura humana, foi trabalhada pelo artista para passar o quê? Uma impressão de movimento, velocidade e força, valores exaltados pelos futuristas. Isso mesmo, né? Então nós podemos observar aí com essa estrutura, com essa escultura, essa noção de algo muito forte, né? Seguindo então, vamos ver mais aqui uma obra. Então, queridos, aqui é a Torre Eiffel, 1910, 1911, feito por Roberto Delaunay, né? Delaunay ou Delaunay. É uma obra sobre tela, feita lá na Suíça. Então, ela também faz parte aí, desse estilo futurista, que podemos ver pela forma que ele fez aqui essa imagem, né? Nós temos aqui a Torre Eiffel, né? Paris, com detalhes aí bem
bem diferente, né? Muitas casas aqui ao redor, prédios, também tem fumaça. Então, com certeza, com um artista clássico, essa torre não seria representada dessa forma. Então, os futuristas, né, os artistas futuristas, buscou exaltar as transformações, negando o passado, valorizando a máquina, velocidade e a guerra. Não que eles concordavam com a guerra, mas já que estava acontecendo, eles buscavam representar, né, aquelas mudanças e aquelas criações que iam ocorrendo, né? Aqui mais duas obras. Professor, essas obras aí são com esse formato? Redondo, outras vezes quadrado, outras vezes, né, quebradas. Então, não, eu mudo o formato. Eu mudo o formato. Então, observe essas duas obras aí. Vamos então, estudante, observar aqui esses dois trabalhos, essas duas obras aqui, Luigi Russolo e à direita aqui, Fortunato de Pero, né? Cada um aí representando espaços, né? Aqui arranha-céus e túneis, e nesta obra, dinamismo de um automóvel, né? São formas diferentes de representar. Futurismo. Então, eles tinham esse olhar que as coisas poderiam ser muito estranhas cada vez mais, né? Quanto mais contemporaneidade, o futuro, então, seria cada vez mais diferente do passado, do moderno. Então, vamos para o próximo, dadaísmo. O dadaísmo tem características assim, bem diferentes de todas as vanguardas que nós estudamos até agora. Só por essa imagem aqui, essa instalação do urinol, podemos já perceber isso. Então, os dadaístas menosprezavam a arte, né, tradicional e a expressividade da obra de arte, né? Então, por que, professora, que eles menosprezavam a arte tradicional? Porque a arte tradicional era uma arte acadêmica com muitos valores voltado para a sociedade, né, da classe alta. A arte acadêmica se preocupava em representar ou a religião, o poder, né, expresso ali naquela sociedade, valorizavam as técnicas refinadas, enfim. E os artistas modernos não, e já tinham liberdade de expressão em suas criações. Então, os dadaístas, eles queriam romper, romperam com os modelos tradicionais e clássicos, espírito de vanguardas e de protesto. Importante que eles têm sempre esse olhar de protesto, de denúncia, né, das coisas que acontecem na sociedade, espontaneidade, improvisação, irreverência, anarquismo, niilismo, busca do caos e desordem, ilógica e irracional, ironia, radicalismo, destrutivo, agressivos e pessimista. Aversão à guerra, valores então da burguesia, rejeição aos valores expressos pela burguesia, rejeição ao nacionalismo, ao materialismo, crítica ao consumismo e ao capitalismo. Olha quantas características são expressas aí pelos dadaístas. Simplesmente eles eram contra tudo na sociedade. Verdade. Por quê? Porque nós sabemos que na sociedade há poderes, né? Poderes que sobressaem sobre a maioria, na verdade é isso. Uma minoria mantém o seu poder sobre a minoria, por meio da comunicação, da política, da ideologia, né, do capitalismo. Então, eles tiveram um olhar crítico sobre a sociedade moderna, né? Então, buscavam refletir isso por meio dos seus trabalhos artísticos. Então, vamos ver algumas obras de arte dos dadaístas. O urinol simplesmente é um vaso, né, um sanitário masculino,
que ele colocou e deixou as pessoas pensarem, refletir se isso era arte, né? Isso aqui é arte, é uma forma de criticar, né? Que a arte não é só aquele padrão, a busca pelo padrão estético de beleza e de criação. Teve outros movimentos dentro desse movimento, aqui como trabalhos como colagens, né? Então, que são várias obras, também litografia, fotocolagem em papel. Então, houve outros movimentos dentro do dadaísta. Aqui sobre a fonte, né? É um urinol, né, de porcelana branco, considerado uma das mais representativas do dadaísmo, na França, criada por Duchamp. Ele questionava o que constituía a obra de arte em uma sociedade materialista. Ele, então, atacava esses valores, né? Esses valores defendidos pela burguesia, pelo capitalismo, do consumismo, de cada vez mais utilizar-se de materiais. Então, esse objeto, ele trouxe esses questionamentos aí. Que a arte, ela também, vocês sabem que o artista ele tem um poder, né? Poder muito grande de emergir ali na sociedade reflexões sobre algo que as pessoas não estavam nem pensando. Isso mesmo, né? A gente espera ali do artista a pintura plástica, a escultura, só a expressão de beleza, de captar uma imagem valorizando ali a estética, né? As técnicas, a beleza, mas não, os artistas modernistas, eles se preocuparam com a sociedade, o que está ocorrendo na sociedade, né? Eles fazem crítica, então a função do artista modernista, dos artistas contemporâneos, é esse senso crítico de fazer que, por meio do seu trabalho, que as pessoas pensem sobre algo que muitas vezes a gente não dá muita atenção. E aí eles impactam o seu trabalho nesse sentido, certo? Então vamos seguir, vamos para a tela, vamos ver o último, acho que é última tendência, surrealismo. Surrealismo já está dizendo, né? Além do real, ou seja, é uma tendência artística, uma vanguarda que está ligada ao universo dos sonhos, né? Como essa imagem aqui, né? Nos leva a várias interpretações. Algo que poderia, né, talvez, ser um sonho. Parecem cisne, e ao mesmo tempo são elefantes. Quantos elefantes tem nessa imagem? É um lago, são pedras, né, o céu. Enfim, tem várias imagens aí que nos levam a pensar sobre o que é. Foi liderado, então, pelo crítico, né, poeta e crítico francês, André Breton, enfim. Refere-se a algo além da realidade. Ele buscava manifestar na atividade criativa, o universo dos sonhos e do inconsciente, baseado aí na teoria da psicanálise de Freud, né? Sabe que Freud foi um grande teórico da psicologia, no qual ele criou várias teorias em relação ao consciente, inconsciente, o id e o ed, enfim, que muitas perturbações psíquicas, né, psíquicas estão relacionadas a traumas na infância e essas lembranças elas ficam no inconsciente. Então, quais as características do surrealismo? Muitas vezes essas obras de arte parecem ser sem sentido e absurdas no primeiro momento. Elas lidam com mistérios dos sonhos, espontaneidade das vontades, inconsciente, né? Algo que está no seu inconsciente vem à tona, referência simbólica àquilo que cada ser humano não compreende de si mesmo. Né? Se você fosse retratar um sonho que você teve em uma obra de arte, numa pintura, por exemplo, você poderia te descrever, né? Te representar, por exemplo, voando, dirigindo, voando. Isso acontece muito, eu sonho muito dirigindo. Aliás, antes de saber dirigir, eu sonhava muito dirigindo, e era um desastre.
Então, o sonho nos permite fazer coisas que a gente muitas vezes nem sabe ainda, né? Interessante. Então, aqui o nome desse trabalho, dessa obra é Cisnes Refletindo Elefantes, Salvador Dalí. Aqui é uma charge aí de Salvador Dalí, né? Era uma figura muito engraçada, né? Aqui algumas obras de artistas brasileiros, de Ismael Neri. Ele é descendente indígena, africanos e holandeses. Então foi um pintor brasileiro e que foi influenciado pelo surrealismo. Aqui os trabalhos dele, muito interessante, né? Muito legal. Uma curiosidade, vamos a uma curiosidade, que nós temos a foto Sala May Este, uma obra de Dalí, né? Às vezes eu pronuncio Dalí, às vezes está com acento, às vezes está sem acento, então é Salvador Dalí. Já ouvi pronúncia de Salvador Dalí. Constituída de um cômodo em que o espectador pode, de fato, entrar na obra de arte. É um rosto, né? Então, foi uma instalação no qual representou aí um rosto, com os lábios, o nariz, os olhos. Então, a pessoa poderia interagir ali dentro dessa obra de arte. A sala fica, né? Talvez não está mais lá. Estava no Teatro Museu Dalí, não sei se já foi retirado. Não está no Brasil, não é no Brasil. Então, estudantes, o surrealismo foi um dos últimos movimentos das vanguardas do século XX. Teve expressão na literatura, nas artes visuais, cinema, no teatro e na filosofia. Até hoje, né? Mais uma curiosidade, uma artista brasileira surrealista. Quem é, professora? Olha, essa obra aí, Abapuru, vocês conhecem. Uma artista muito famosa brasileira da arte moderna, Tarsila do Amaral, certo? Então, à esquerda, a tela Desejo de Amor, aqui, de Ismael Neri. À direita, Bapuru, de Tarsila do Amaral. E aqui, à esquerda superior, a tela contém símbolos da antropofagia, né? O ovo. Trabalho, então, também da artista Tarsila do Amaral, surrealista. E aqui, cartão postal da cidade do Rio de Janeiro, retratada na tela. Muito legal, né? Na verdade, aqui o Desejo de Amor é essa obra que eu trouxe errada, aqui, ó. Desejo de Amor é essa obra aqui, se eu não me engano. É isso mesmo. Então, queridos, mais algumas obras para vocês apreciarem. Vamos à conexão, falando um pouquinho do modernismo na literatura brasileira. Falamos da primeira geração, segunda geração na aula anterior, agora a terceira geração. Então, queridos, essa geração teve início em 1945 e terminou ali em 1978, no ano em que eu nasci. Então, vocês já vão saber a minha idade. Também chamada pós-modernista. Ou seja, a poesia dessa geração, de 1945, valorizava o rigor formal e se preocupava com a materialidade estrutural do poema. Ou seja, valorizava o ritmo e o espaço. Mas também apresentava temática social e política. Então, característica interessante, né, da literatura, no qual abordava temática social e política. Então, os artistas tinham essa função aí de emergir a crítica, né? Fazer crítica àquele período político. Seus principais representantes foram Ferreira Goulart, João Cabral, de Melo Neto. Aí o período de nascimento e morte desses escritores. A poesia concreta ela foi marcada pelo experimentalismo estético e rompe com a poesia intimista. Ela é construída por meio de uma perspectiva verbivocovisual, palavra, som e imagem. Vocês podem pesquisar mais sobre esse estilo aí da poesia concreta, né? Modernismo, a terceira geração do modernismo. Os principais poetas foram Augusto de Campos, Décio Pignatari e Haroldo de Campos. Não conheço nenhum texto desses escritores. Vocês podem pesquisar.
Continuando aqui, os grandes representantes da prosa, né, desse estilo de escrita na literatura brasileira, que é a prosa, né, caracterizada então pela experimentação da linguagem, uso de estruturas não convencionais, fragmentação e metalinguagem, uso de elementos particulares voltada então para o país. É uma prosa então que tende ao universal. Então, uma forma, né, de escrever aí por meio de prosa que tende ao universal. Os grandes representantes então desse estilo: João Guimarães Rosa, Clarice Lispector e Ariano Suassuna. Aí o período de nascimento e morte desses escritores, ele é bem mais recente, 2014, né? Faleceu em 2014. Ariano Suassuna foi defensor da cultura popular brasileira, escreveu romances, peças de teatro, poesia, dos quais se destacam Os Homens de Barro, e também esse texto aqui, O Alto da Compadecida, tá? E outros trabalhos importantes que ele escreveu. Querido, então agora vamos para a hora de fazer. Professora, eu tenho que fazer essa atividade? Então, queridos, vocês não são obrigados a fazer essas atividades práticas, porém a professora presencial ou professor presencial que estão com vocês pode decidir com vocês para vocês fazerem esse trabalho prático, que pode substituir as atividades de sala. Essa atividade prática pode substituir até o projeto, né, o projeto da atividade desta classe. Enfim, vocês podem fazer quantos vocês quiserem, não é obrigatório. Não dá para vocês fazerem no mesmo dia da aula. A professora teria que preparar esses materiais antes, né? Porque ela lê o plano, ela sabe quando que vai ter uma atividade prática e decidir com a turma em fazer. Então vamos à atividade prática de hoje. Vamos, que eu trouxe para vocês, tá? Hora de fazer arte, porém vocês podem fazer a qualquer hora, não precisa ser necessariamente no horário da aula. Vocês podem planejar um momento para isso, ou fazer em grupo, ou fazer em casa, e trazer para você colocar em prática. Nós não podemos pensar a arte só no conhecimento teórico, e também na parte prática. Criando colagem. Na aula anterior foi trabalhar com fotografia, né? Montagem de figuras. Porém, a colagem, ela é uma técnica que consiste em combinar diferentes elementos externos sobre um suporte. Normalmente são recortes, fotografias ou papéis. O suporte pode ser um cartão, né? Não precisa ser uma moldura, uma coisa mais sofisticada, mas um cartão fino, um papelão. E os elementos é o quê? Recortar revistas, jornais, cartolinas e fazer aqui a montagem, como esses trabalhos aqui, ó, feito por Picasso. Os dois foram criadores aí da técnica da colagem. Tem artistas brasileiros que utilizam a técnica de colagem e que fazem excelentes trabalhos, né? O que eles faziam? Eles incluíam nas suas obras papéis de estofamento, pedaços de toalhas de mesa e papel de embrulho, né? E fizeram trabalhos maravilhosos. Então essa técnica tem passado por vários movimentos: cubismo, futurismo, surrealismo, construtivismo ou dadaísmo. Então aqui nós podemos ver que é um trabalho feito aí com recorte e colagem. Muito bem, queridas, essas são as nossas referências, né, utilizadas aí nos livros. Alguns dos autores, é claro que são muitos, né? Utiliza muitas pesquisas na internet também, em livros didáticos, enfim. Espero que vocês tenham gostado dessa aula sobre as vanguardas europeias. Vocês viram várias vanguardas, da parte 1, parte 2. Se precisar, vocês pesquisam mais sobre esses temas, certo? Para vocês aprofundarem aí seus conhecimentos. Então, aguardo vocês na próxima aula. Tchau, fiquem bem.